Oi pessoal, a nossa exposição hoje aqui vai ser sobre o texto do Wilhelm Flusser chamado Política e Língua, que é um pequeno texto que foi publicado aqui no Brasil, escrito em português, e foi publicado no Brasil bem posteriormente aí até a morte do Flusser em 98, ele morreu em 91. O livro foi publicado em 98, se chama Ficções Filosóficas. Na verdade é uma coletânea organizada por ex-alunos e, enfim, amigos e por um grupo de pessoas, saiu pela EDUSP em 98. E esse texto, sobre o qual eu vou falar um pouquinho agora, Política e Língua, ele foi publicado no estado de São Paulo em 1968. Portanto, ele é mais ou menos, talvez um pouquinho posterior ao texto que a gente viu na aula passada, no encontro passado, sobre os aparelhos, né, que saiu aí no último juízo. Ele é um textinho pequeno, mas é bastante denso, né? E eu vou fazer então uma pequena explanação, assim, ressaltando os pontos principais dele, tá? O ponto de partida do Flusser é o seguinte, que existe para ele uma semelhança entre a língua e a política, né? Como ele fala aqui, né? Isso é uma citação: quando consideramos a diferença entre a estrutura do diálogo e a do discurso, pode ocorrer-nos que na política existe uma diferença semelhante, a saber, aquela entre a política como jogo e a política como revolução permanente. Isso parece um pouco assim, obscuro ainda, mas depois vai ficar mais claro. E então ele começa com uma definição, né, a partir desse confronto, né, que ele trabalha entre diálogo e dessa diferenciação que ele faz entre diálogo e discurso, que, como a gente sabe, vai ser muito importante aí depois para a filosofia da comunicação, já no período maduro, vamos dizer assim, né, da filosofia do Flusser, né, por exemplo, da época do livro Pós-História, 20 Instantâneos e um Modo de Usar. Então ele começa falando dos diálogos e começa com uma definição de diálogo. Ele diz que o diálogo pode ser concebido como uma situação na qual dois ou mais sistemas trocam informação por um canal comunicante, né? E ele adiciona, né, no caso dos sistemas, no caso, os sistemas em diálogo são pessoas, as informações são sentenças e o canal é uma língua. E ele complementa ainda: a situação para poder ocorrer, a situação do diálogo, né, para poder ocorrer, exige determinadas condições prévias, e entre elas estão, né? Aí ele começa a fazer, ele fala de 4 condições, né, A, B, C e D. A primeira delas é a seguinte: os sistemas não podem ser idênticos ou muito semelhantes. Vamos ver por que ele diz. Nesse caso, o diálogo não pode se dar porque toda sentença emitida já consta do receptor e não o informa. É redundante, né? Então, uma primeira condição seria que os sistemas, e aqui é interessante que ele considera cada pessoa, né, como um sistema, né? No caso dessa situação de diálogo, uma abordagem que ele faz do ponto de vista da teoria da informação, né, aproximadamente. Então, quando a equivalência ou uma semelhança muito grande ou identidade entre os sistemas, não tem como haver diálogo, porque tudo que está dentro de um sistema já está no outro, então não acontece nada, né? Depois ele diz: é o caso da incomunicabilidade entre casais ou entre pessoas muito ligadas. O clima neste caso é de tédio. Então acontece, né, de pessoas que convivem muito proximamente, que vão pegando tanto assim o jeito uma da outra, que chega num ponto em que praticamente não existe mais comunicabilidade entre as pessoas, no caso os sistemas, como ele fala, porque tudo que tinha para ser comunicado já foi comunicado, né? Então nesse caso existe essa situação que ele descreve como tédio, né? Ele completa ainda, né,
E esse clima prova existencialmente que o diálogo teve êxito. A troca de informações assimila dois sistemas a ponto de identificá-los. Então, quando existe essa igualdade entre os sistemas, é porque não foi sempre assim, já houve uma diferença, né, que foi aos poucos diminuindo até que houvesse uma identidade, né? Então a primeira condição é essa: dois sistemas não podem ser idênticos ou muito semelhantes. Nesse caso não acontece o diálogo. A segunda condição, a B, né, ele diz: os sistemas não podem ser inteiramente ou quase inteiramente diferentes. Aí é o extremo oposto, né? Vamos ver o que acontece nesse caso. Ele diz: o diálogo não pode se dar porque nenhuma sentença emitida pode ser captada pelo receptor, já que nada dela consta do seu repertório e da sua estrutura. Toda sentença emitida é para o receptor ruído, né? Ruído é o contrário de informação, né? Nesse caso. Em alguns casos o ruído pode ser considerado a própria informação. Nesse caso enfim, é um bloqueio à própria informação, né? E o exemplo que ele dá aqui, né, a incomunicabilidade entre um esquimó, por exemplo, e um baluba. Baluba é um grupo étnico do Congo. Ou ele diz em outro nível, né, um logicista, aí pensando já mais nas diferenças entre os diversos modos de se fazer filosofia, né, entre um logicista e um existencialista. Nada podem dizer um ao outro, e quando um fala, o outro nada capta. Então esse é o segundo caso: sistemas tão diferentes que não há possibilidade, não há um repertório comum a partir do qual a informação possa fluir, não é? A terceira condição, a condição C, ele diz que um dos sistemas não pode englobar ou quase englobar o outro. A gente tem aqui o caso, né, quer dizer, da inclusão de um sistema no outro, e que é um caso, em certo sentido, mais drástico ainda do que a identidade deles, né? Ele diz: o diálogo não pode se dar porque apenas as sentenças que partem do sistema mais amplo podem informar o sistema mais estreito. As sentenças, no sentido contrário, são todas redundantes. Quer dizer, do sistema mais amplo para o estreito, né, o mais restrito, né, recebe as informações, mas ele não tem nenhuma informação a dar de volta, que é uma condição do diálogo, né? Diálogo, ele pressupõe uma dualidade, digamos, e uma mão dupla também, né, no fluxo de informações, né? Então o mais amplo pode informar o mais estrito, mas não o contrário, né? O mais restrito não pode nada informar aí ao mais amplo, não é? Então ele diz: nesse caso o diálogo degenera em discurso, que é praticamente o oposto, não é, do diálogo em termos da comunicação, aí, da concepção de comunicação do Flusser, né? É o caso da impossibilidade de diálogo entre professor e aluno, agravada, né, a impossibilidade, pelo possível fechamento do professor nas áreas nas quais o aluno pode ser o sistema mais amplo. A famosa incomunicabilidade entre gerações é outro exemplo, né? Então, nesse caso, quer dizer, isso digamos, uma concepção que talvez aí na década de 1960 ainda vigorasse, né, de uma hierarquia, né, entre professor e aluno, mas embora naturalmente haja uma diferenciação no somatório, né, de conhecimentos, no repertório, na amplitude do repertório, etc., é interessante que hoje, e o próprio Flusser ele não deixa de considerar isso em outras passagens, né? Por exemplo, no instantâneo denominado Nossa Escola de Pós-História, a situação do diálogo, né, bem fundamentado, né, e funcionando muito bem, é uma condição para o aprendizado, né? Mas dentro de uma concepção da hierarquia, né, entre professor e aluno, haveria um empecilho aí ao diálogo, né, no sentido do professor pretender ter um ponto de vista segundo o qual nada poderia ser ensinado a ele por parte do aluno, né?
E aqui ele fala, não é? É gravado pelo possível fechamento do professor nas áreas nas quais o aluno pode ser o sistema mais amplo, né? Quer dizer, o alunado, eu acho que todo professor percebe isso, né? Em que medida que o alunado traz informações novas, né? Que podem não ser estritamente do ponto de vista do somatório de conhecimentos, mas uma dinâmica, digamos, diferente, né? O diálogo geracional nesse sentido é produtivo, né? Mas, segundo o Flusser está dizendo aí, uma certa presunção por parte, né, daquele sistema, né, que se considera mais amplo, com um consequente fechamento desse sistema a toda e qualquer permeabilidade aí nas informações, né? E por último, a condição de que os sistemas devem estar abertos um para o outro. É a situação oposta a esse fechamento, né? Ele diz então, nesse caso o diálogo não pode se dar porque um dos sistemas ou ambos interrompe o canal comunicante, né? Quer dizer, nesse caso, né, não, quer dizer, dos sistemas, no caso dos sistemas não estarem abertos um para o outro, né? A interrupção é introduzida quando há receio de que informações que, se permitidas, rompem o repertório e a estrutura do receptor, fazendo com que percam sua identidade. É o caso da incomunicabilidade entre um católico e um marxista, por exemplo, né? Ele fala, né, que esse empecilho e ao mesmo tempo essa condição, né, para a existência do diálogo, né, se a gente vê pelo outro lado, é dois dos exemplos mais assim, evidentes, né, disso são, ele diz, são das religiões, né, que têm os seus dogmas e os seus adeptos, eles são realmente presos a esses dogmas, né? E as ideologias que não têm necessariamente esse mesmo caráter da religião, mas eventualmente podem vir a ter, né? Então esse fechamento tem aí a sua consequência também. Então, por tudo isso, né, por toda essa gama de pressupostos aí necessários para que ocorra o diálogo, o Flusser diz que o diálogo é uma situação relativamente rara e é preciosa. Sempre que ele ocorre, a gente tem que agradecer que realmente aconteceu algo importante, algo produtivo, né, algo que enriquece a nossa vida, né? Então ele diz, né, o diálogo surge apenas quando dois sistemas diferentes, mas semelhantes, quer dizer, não podem ser totalmente diferentes também, por aquelas razões que a gente já viu, né, se abrem mutuamente e quando tem amplidão comparável, né? Quer dizer, a amplidão de um não é a amplitude, né, de um não pode ser muito maior do que de outro, porque senão ocorre aquele desequilíbrio, né, na medida, e é um caso em que a informação só flui num sentido, né, e não nos dois sentidos, como é o caso mais típico e mais desejável que ocorra nos diálogos, né? Então ele diz que o diálogo, né, cessa quando a troca de informações tiver assimilado os sistemas um ao outro. Isso tem um pouco a ver com aquela questão que a gente estava discutindo outro dia na aula, né, da questão da entropia, né? O momento em que dois sistemas, né, trocaram todas as informações possíveis, né, de serem trocadas e eles praticamente se equivalem, né, esse é o momento de entropia, né? Os dois sistemas, um não enriquece mais o outro, né? Bom, enquanto dura o diálogo, né, as sentenças parcialmente redundantes e parcialmente ruidosas, ou seja, aí, plenas de ruído, né, são transformadas em informações pelo receptor, cujo repertório, cuja estrutura ficam por isso enriquecidos, né? Então essa é a principal característica do diálogo, é um enriquecimento mútuo, né, dos seus participantes, né? Bom, então depois rapidamente essas seriam as características do discurso, dos diálogos.
E logo, né, em seguida ele começa a falar dessa característica dos discursos, né? Ele diz que, considerando ainda, né, que participantes de um diálogo sejam sistemas, né, ele diz que o discurso é como se fosse um lançamento de um sistema sobre os seus vizinhos, sobre os sistemas vizinhos, né? Então ele pode ser concebido como uma situação na qual um sistema se lança sobre sistemas vizinhos a fim de assimilá-los ao seu próprio, né? Então o discurso ele é essencialmente desequilibrado nesse sentido, né? Aquela situação que a gente viu do professor que acha que sabe tudo, né? Então ele emite discursos o tempo todo e se nega aos diálogos, né? Ele quer dizer, a noção dele de aprendizado é que os alunos assimilem, né, se não todo, pelo menos o máximo de conhecimento, né, que ele possa transmitir, e a informação só circula numa direção, né? E ele diz que o próprio termo discurso sugere essa estrutura, não é de um curso, né, de um percurso, né, da informação, mas apenas num sentido, né? Ele diz, embora o discurso surja, talvez efetivamente nas situações comunicantes, exemplificadas por professor-aluno, ele tem características próprias, das quais a mais importante é que ele progride, tem meta e procura se aproximar dela. Então essa é a principal característica do discurso, quando a gente compara com os diálogos, né? Ele vai falar, né, a seguir que o discurso é teleológico, né? Ele fala aqui, né, do discurso, do caráter teleológico dos discursos, né? E vai caracterizar, nós vamos ver exatamente por quê, como uma comunicação imperativa, né? Ele diz que o discurso faz com que suas sentenças sejam, né, exclamatórias e declamatórias, tornando-as quase imperativas, mesmo quando são, do ponto de vista formal, né, gramatical, indicativas, né? Então a situação do discurso é uma situação de uma certa imposição de um sistema mais amplo, né, sobre os sistemas mais estreitos, mais restritos, né? Há, pois, no discurso um elemento valorativo, normativo, volitivo, que está ausente no diálogo, a menos que o diálogo se degenere em discussão. E aqui é interessante porque, rememorando aquelas características que a gente tinha visto no diálogo, ele diz que a discussão, a agressão verbal, na verdade não é um diálogo, nem pode ser um diálogo, na verdade são dois discursos cruzados, né, que não se encontram ali para formar um consenso, né, alguma coisa comum entre as partes, né? E ele diz, né, o discurso pode, pois, ser definido como uma série progressiva de sentenças que explicam uma sentença tomada como norma, e nesse caso, os melhores exemplos seriam as religiões e as ideologias. No caso daquele semelhante que a gente viu, né, aí das diferenças irreconciliáveis, né, entre participantes num diálogo, né? Aqui aquele tipo de empecilho ao diálogo, aqui é uma coisa que acontece de um modo mais ou menos normal, corriqueiro, no caso dos discursos, né? Bom, depois, dadas essas explicações preliminares que ele faz sobre as características do diálogo e do discurso do ponto de vista da língua, ele começa a falar da política, né? E ele fala delas como uma tríade, né? Que seria entre política, economia e teoria. Ele diz, e aqui se baseando em Hannah Arendt, né? Ele diz, segundo ela, né, a política é uma forma de vida que se distingue tanto da economia quanto da teoria. Na economia, o ser humano vive integrado na natureza e condicionado por ela. O exemplo, né, dessa integração seria o escravo da antiguidade ou o funcionário da atualidade. Nesse caso, embora sejam duas situações muito diferentes, né, do escravo da antiguidade e o funcionário da atualidade, é o caso, digamos, da integração
do agente humano com aquele objeto sobre o qual recai a sua ação, né? Na política, o ser humano vive aplicando valores sobre a natureza e modificando-a. Por exemplo, o artesão da antiguidade, o artista dos tempos modernos, ou a democracia da atualidade, né? E na teoria, o ser humano vive contemplando valores. E exemplos aqui seriam o filósofo na antiguidade, o monge na Idade Média, ou então o artista puro, ele coloca o puro entre aspas, né, da atualidade. E logo a seguir ele diz o seguinte, que a distinção entre esses três níveis, né, da economia, da política e da teoria é hierárquica, né? Existe uma hierarquia que progride da economia em direção à teoria, né? A economia é o nível mais baixo, a política é o nível intermediário e a teoria é o nível supremo. Isso segundo um ponto de vista que vigorou pelo menos por muito tempo na civilização ocidental, mas que tem as suas permeabilidades também, como a gente vai ver, né? Então ele diz, a história ocidental pode ser concebida como um longo período de vida econômica, e que ele diz que a pré-história seria isso. Ele define a pré-história nesse momento aqui como aquele momento em que a economia é tudo, a economia é que predomina sobre tudo, né? Porque a questão da sobrevivência da espécie humana está colocada aqui em primeiro plano, né? Depois, a subida para a vida política, né, quando é facultado aos seres humanos deixar pela primeira vez, digamos, essa ditadura da economia e ingressar na vida política, isso aí significa uma ascensão, uma subida de nível, né, segundo o Flusser está dizendo. E ele diz que, historicamente, isso aconteceu desde a história antiga até o aparecimento da filosofia grega. Depois, existe a subida para a vida contemplativa, que é a idade clássica, né, da antiguidade, a antiguidade clássica, principalmente grega, eventualmente também latina, né, e a Idade Média, né. Na sequência, ele fala, né, de uma subida e de uma descida, né. Na sequência, existe uma descida para a vida política, e ele localiza isso aí no tempo do Renascimento até a Revolução Industrial. Quer dizer, a partir do Renascimento a política volta a ter um destaque que ela tinha perdido depois para a vida, tinha perdido, né, para a vida contemplativa, e depois desse predomínio da teoria existe uma descida, como ele diz, para a vida política, no sentido de que a política volta a ter um destaque, um relevo que ela tinha perdido anteriormente. E o caminho para baixo aí, a descida não para, porque, segundo ele, existe ainda, né, uma descida para a vida econômica, que seria do século XIX até a pós-história, né, e aqui é uma das primeiras vezes, juntamente com outros textos que a gente viu e vai ver também, mas é uma das primeiras vezes que ele usa o termo pós-história. E que ele fala pós-história que se inicia, né? É interessante porque quase sempre o Flusser entende a pós-história como algo que está no horizonte, né? Algo que não se realizou completamente, mas está dado no horizonte. Então, como eu já tinha sido sugerido, né, para o Flusser, nesse texto aqui, a política é definida como um campo intermediário entre o funcionamento e a contemplação. É interessante que aqui ele usa o funcionamento associado pura e simplesmente à economia, não é necessariamente ligado ao funcionário, né, aquele ser aparentado, né, com o ser humano, mas que já deixou um pouco de ser humano e que cuja tarefa principal é operar, né, os aparelhos, né, estando submetido a eles, né, é uma espécie de escravo dos aparelhos. Mas aqui ele assimila, né, o funcionamento a esse predomínio da economia, né. Então ele diz, o campo da atividade política tem aspecto diferente para quem
o penetra de baixo, é um ser econômico que se libertou da economia para ingressar à política, e é diferente para quem o penetra de cima, é um ser teórico que decidiu se engajar na política. Então, ele desce da teoria para a política. Então, na política se encontram esses seres humanos, né, que advêm da economia e adentram a política, ou seja, de baixo para cima, né, e também na política existem esses seres humanos que descem da teoria para o campo político, né, e eles se encontram aí, mas com dificuldades, digamos, né, de entendimento, como a gente vai ver. Então, para o ser humano teórico, a política é jogo, aplicação de teorias. Então, ele associa isso ao diálogo da feira, né, com sua participação condescendente, né? Quer dizer, é aquele quadro do filósofo grego se deslocando, saindo aí, né, da sua redoma, né, e indo até a ágora, né, para lá discutir ideias, né, mas que estão ligadas a uma condução política também da sociedade, né. E esse ser teórico, né, esse ser humano teórico, proíbe a entrada dos artistas, e aqui o Flusser está fazendo uma referência quase explícita, né, aqui a passagem da República do Platão, né, em que o Platão bane, né, os artistas, os poetas, né, da sua república, né. Então o ser teórico proíbe a entrada dos artistas porque eles são pessoas de origem econômica, de origem na economia, que se politizaram, né. Então, por isso que, quer dizer, eles vêm de baixo, eles têm uma outra vivência, eles não sabem o que é contemplar ideias, né, enquanto pura teoria com TH, né, a contemplação do que é divino, né. Bom, então ele diz, esses artistas não brincam com o filósofo, pois para eles a política não é jogo, é coisa séria, é discurso. E aqui é interessante, né, que pro Flusser fica sugerido aqui que os teóricos, quando eles chegam à política, quando eles descem da teoria para a política, eles querem dialogar. E o diálogo para eles é uma espécie de jogo, né? Agora, aqueles seres econômicos, né, que vieram de baixo da economia e subiram, né, para o âmbito político, eles não querem saber de jogo, eles não querem brincar. Política para eles é coisa séria, no entender do Flusser é discurso, né? É um conjunto de sentenças imperativas, né? E ele diz que quer dizer, para esses seres que vêm da economia, é um campo de libertação progressiva da economia. É o que o Flusser chama de revolução permanente, né? Ele não explica muito bem o que vem isso, eu acho que é um ponto interessante para a gente discutir. O que vem a ser isso, né? É um ponto interessante para a gente discutir. Então, no fundo, existe um confronto entre uma visão dialógica e uma visão discursiva da política, né? A visão dialógica da política é efêmera e passageira. Passagem da política para a teoria. O exemplo aqui que ele dá, Atenas de Platão, né? E passagem da teoria para a política. Por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos do século XVIII, né? A ascensão do liberalismo, né? A democracia, como ele diz, no sentido liberal do termo, né? Ele diz que na situação atual ocorre, né, uma passagem para a pós-história. O ponto de vista pode se renovar curiosamente, mas o diálogo não se daria entre filósofos na feira, mas entre computadores. Computadores daqueles para quem a política é um jogo, né? Aliás, isso é muito atual também, né? O tanto que nós, no momento aí, né, vivendo ainda o confinamento, né, por causa da pandemia,
os diálogos nossos todos são mediados aí pelos computadores, né? É interessante que em 1968 o Flusser teve uma intuição do que viria a ser isso, né? Bom, então, para a teoria dos jogos, né, associada a esse diálogo, né, estrutural, né, oriundo da descida dos teóricos para o campo da política, né, isso é o que o Flusser diz que caracteriza como seria a democracia da atualidade, né? Ele não explica muito bem exatamente porquê, mas é o que ele propõe, né? Então, ele termina, né, dizendo o que seria mais ou menos uma cena política da atualidade. Ele diz que, de um lado, estão os seres econômicos politizados, empenhados em discursos cruzados, em polêmicas, em guerras, buscando explicar valores. Dada a maior competência dos computadores, a inclusão dos discursos como lances no jogo. Então, aqui é interessante, quer dizer, isso ele termina assim um pouco abruptamente o texto, deixa uma série de questões em aberto, né? Mas que é interessante que a gente pode exatamente discuti-las, né? Basicamente, né, é isso que eu queria dizer para vocês hoje e até breve. Obrigado.